Pois é, e várias mudanças estão acontecendo no processo de recrutamento e seleção de pessoas. O repórter Ciro Mineiro vai mostrar para nós agora que mudanças são essas e alguns cuidados que o candidato deve ter quando busca uma vaga no mercado de trabalho. Vamos ver. O estabelecimento funciona há apenas 3 semanas e já conta com 6 funcionários. Assim que resolveu abrir o negócio, esse casal colocou como prioridade a contratação de profissionais qualificados. Eu sou responsável pela cozinha, então eu estava atrás de pessoas que pudessem me ajudar, me dar esse apoio, suprir as nossas necessidades. Então a gente foi atrás sim de uma consultoria para que nos desse apoio quanto à contratação desse pessoal. O Daniel foi uma dessas pessoas selecionadas, uma oportunidade de emprego que ele garantiu em boa hora. Estava trabalhando em outro lugar e com 2 meses fechou lá, aí apareceu essa oportunidade, eu botei meu currículo, passei pela seletiva e fui abençoado com essa oportunidade de estar entregando nessa equipe maravilhosa. A seleção que o Daniel se submeteu foi semelhante a essa, iniciada, claro, por uma entrevista de emprego. Essa é uma etapa crucial. É quando o avaliador vai tentar identificar as competências e habilidades profissionais do candidato. O mercado ele é muito competitivo. A cada tempo, a cada nova geração, eles estão muito mais qualificados, muito mais conectados, muito mais proativos, né? A tecnologia ela avança aí constantemente e esse mercado precisa também estar preparado para isso. Essa pessoa que pretende concorrer a uma vaga, né, de trabalho, de emprego, ela precisa se qualificar sem sombra de dúvidas. No momento da entrevista de emprego, ter qualificação é critério importante, mas contar com um autocontrole, ou seja, saber controlar o nervosismo, também é fundamental. Ele precisa vir tranquilo, ele precisa vir calmo. Se você observar, por exemplo, em São Paulo, existe uma seleção, recrutamento às cegas, seleção às cegas, né? Onde o entrevistador ele não tem o contato físico com aquele candidato, ele nem conhece aquele candidato num primeiro momento e aí, através de perguntas, antes de se encontrarem, ele vai tentando identificar as suas habilidades e competências. Nesse caso, o profissional bem treinado é sinônimo de bom atendimento, o que todo cliente gosta. O negócio ainda está no começo, mas se tudo der certo, em pouco tempo, os donos pretendem ampliar a oferta de empregos. A gente abriu para continuar, para fazer o nosso nome no mercado. Então não dá para começar achando que achar vai dar certo. Chamando o vizinho, improvisando, o amigo, o primo, não é assim. Então é preciso ter essa responsabilidade de levar um bom produto para o nosso cliente e a nossa empresa ter uma longa vida, uma longa estrada, né, de fornecer produtos e serviços. Pois é, e como a gente viu na reportagem, a entrevista de emprego compõe esse processo de seleção dos candidatos. Aqui no estúdio eu recebo Natália Martins. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Natália? Bom, o pessoal está aí esperando essas dicas e a gente pode começar falando sobre um processo que é anterior, inclusive esse contato direto com o candidato, que é, por exemplo, o envio dos currículos, né? Sim. Então, vamos começar? A gente vai pontuar, então, para você essa nossa entrevista. Vamos ver o primeiro assunto, então? Aí está, o envio de currículo por e-mail. Existem pecados que são cometidos nessa hora, Natália? Sim, existem sim. Um dos mais comuns é o candidato, por incrível que pareça, não anexar o currículo. Então, às vezes ele envia o e-mail, mas ele não coloca o currículo em anexo. Um outro erro muito comum é o candidato encaminhar aquele e-mail que já vai com todos os encaminhamentos de currículos que ele já mandou várias vezes para outras empresas, com textos, né, seguidos, e aí passa uma mensagem de alguém que está procurando qualquer coisa ou que não sabe que direção quer seguir, né? Isso que eu ia falar, depois encontra a imagem do candidato, sim, né? Sim, é muito comum isso. Vamos para mais um tópico? Uma outra preocupação dos candidatos deve ser com a linguagem não verbal. Vamos lá? A linguagem não verbal, ou seja, o corpo fala, né? Não tem jeito. Fala muito e fala até muito mais do que as próprias palavras. Então, muitas vezes o recrutador ele vai dar oportunidade para o candidato falar, mas não necessariamente porque ele vai ponderar todas as palavras, mas ele quer ver como é que aquele candidato vai se portar, qual é a energia que ele imprime na hora de falar, como é que é a comunicação do corpo dele, né? O quanto que é coerente o que ele está falando com a forma como ele está se apresentando durante a entrevista. Então, é extremamente importante. A dica nessa hora, por exemplo, é não fazer gestos tão acentuados, enfim.
Tem que controlar o nervosismo, faz parte? Controlar o nervosismo, eu costumo dizer que você pode, nesse momento, colocar tudo a perder, né? Imagine se eu estou falando que eu sou uma pessoa muito dinâmica e a minha linguagem corporal, ela não é coerente com isso. Até o tom de voz, eu quero muito esse emprego, eu quero muito essa oportunidade, eu gosto de encenar isso, parece distante, mas é assim que acontece muitas vezes. O candidato não imprime energia, eu quero, olha, eu estou disposto, né? Então, é importante que ele consiga fazer com que o corpo ajude, com que a expressão facial, o tom de voz dele corrobore com o que ele está falando. E não só o corpo fala, né, Natália? Mas é preciso ter cuidado com o tipo de roupa que você vai, por exemplo, se apresentar para uma entrevista de emprego. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que, na dúvida, você não vai para nenhum excesso, né? Então, o básico mesmo, ninguém vai avaliar ali a marca da roupa que você está utilizando, mas roupas mal passadas, né, passam uma impressão negativa de desleixo, né? Você, por exemplo, colocar uma roupa inadequada, mulheres, né, colocar uma roupa inadequada, então vá para uma linha mais formal, básica, sem exageros e não tem medo de errar, que vai dar tudo certo. Equilíbrio e bom senso como base, né? Sem dúvida. Vamos para o próximo tópico, vamos ver aqui? Tem isso, qualquer coisa serve. É muito comum ver isso, muitas das vezes, na entrevista, né, pessoalmente, do candidato. Ele está tão desesperado atrás de uma chance no mercado que o que vier ele está pegando, isso pode depor com outro candidato. Sim, e quem está do outro lado até entende, né? Nós sabemos que existe hoje uma realidade, muitas pessoas desempregadas e as contas elas não esperam. Mas é necessário que o candidato ele tenha uma estratégia na hora de colocar isso. Então, imagina que eu posso, no meio de uma entrevista, me colocar à disposição para aprender um desafio, mas sem falar assim, olha, qualquer coisa, eu quero trabalhar. Tem muita gente que fala isso, né? E você pode, de repente, falar, olha, a minha área é a área que eu gosto, a área que eu tenho experiência, é a área administrativa, mas eu estou disposta a trabalhar numa outra oportunidade se você tiver, eu aprendo rápido, eu quero realmente aprender algo novo. Então, é uma estratégia que você pode utilizar de maneira que você não se desvaloriza, né? No momento que eu falo assim, qualquer coisa, parece que eu não tenho algo que me destaca, né? Que me evidencia. Vamos para o próximo tópico, gente? Saber mais sobre a empresa que pretende trabalhar, isso pode fazer diferença? Faz diferença, sim, e hoje é tão mais fácil, você tem aí a rede social, a internet, para você pesquisar, buscar saber o que é aquela empresa, né, de onde ela veio, por que ela começou. Então, eu costumo dizer que a entrevista é um momento de paquera, então imagina que você está ali na entrevista final e o recrutador ou o dono da empresa percebe que você não teve cuidado de saber mais sobre ele, de saber o que te encantou para que você estivesse ali buscando uma oportunidade. Então, no momento que você diz, eu pesquisei na rede social, eu vi que você começou, né, pequeno, hoje você já está maior. Então, isso gera um ambiente favorável para o candidato, sem dúvida nenhuma. Bom, na hora da entrevista tem muita gente que acaba ali incorporando ali um personagem, né? A gente vai ver agora no próximo tópico se isso é recomendado ou não. Olha só, essa coisa de criar um personagem, né? Chega uma hora que o entrevistador, porque são dois momentos, como você falou, um com um especialista, o recrutador ali, e outro muitas vezes com o dono da empresa, né? Alguém que representa a empresa. Chega uma hora que a máscara vai cair? Sem dúvida. Todos nós utilizamos de personas, né, ao longo da nossa vida, até durante o dia, dependendo dos papéis que nós desempenhamos, sem dúvida. Mas na hora de uma entrevista de emprego, você precisa encontrar uma linha de equilíbrio para que você não demonstre ser quem você não é e para que você também não cometa o que a gente chama de sincericídio, né? E, eu sou assim, e de repente você acabar falando algo que não vai ser positivo para a sua imagem. Então, você precisa ali ter honestidade, se perguntarem algo que você não sabe, olha, eu realmente não sei, eu não tive experiência nessa área, e você consegue conduzir de uma forma mais tranquila. Para fechar, Natália, tem muitos candidatos que a gente levaria uma hora aqui falando sobre isso, mas nosso tempo é curto. Tem muitos candidatos que antes de entrar na empresa já começam a criticar a empresa que eles estão tentando entrar, né? Fazem diversas críticas no momento da entrevista. Isso não é recomendável, né? Não. Muitos candidatos passam por experiências. A gente vê que, às vezes, é verdade mesmo, o candidato passou por uma situação traumática em outra empresa. Mas, como eu costumo dizer, tem coisas que não cabem no momento da entrevista. Então, na hora que perguntarem, uma das perguntas mais comuns é por que você saiu da empresa que você estava trabalhando?
né? E nesse momento você pode colocar isso de uma forma que você não denigra a imagem da empresa e que você não faça com que aquele novo contratante faça perceber que você de repente é alguém que quando sair de lá também vai falar mal da empresa dele. O próximo serei eu. Exatamente. Natália, obrigado pelas dicas extremamente valiosas aí. Obrigado pela entrevista aqui no nosso quadro Trabalho e Emprego. Tá Obrigada a você pela oportunidade. Obrigado.